o FBI chegou lá, tal pessoa acessou tal IP, tal porta, tal horário, a gente queria saber quem é. O cliente falou, desesperado, o que eu faço aqui com esse e-mail? Né? A gente falou, calma, vamos ver, né? Nem sempre a gente vai criar um produto extremamente inovador, mas você vai conseguir mudar a dinâmica de mercado. E eu vejo que a dinâmica de mercado que existia naquele no momento sempre foi você pagar caro pela segurança e ainda receber todos, em tese, todos os recursos, né? O Admin Firewall veio que ele nem existia, não tinha nem nome. Era justamente uma questão de eu preciso mostrar para o cliente que o grande problema, o grande gargalo não está no link. O link está utilizando sua capacidade completa. E aí começou a vender um, vender dois, vender três. Aí a gente falou, peraí, tem alguma coisa. O VPN era um recurso, assim, usado esporadicamente. Pô, antes da pandemia, quem falava em trabalho remoto? Quase que não tinha isso. É um plugin, né? Muitos pagam aquele plugin. Exato, né? ou era um plugin ou era um Client. recurso extremamente caro com uma limitação mínima de uso. Foi crescendo justamente com o reconhecimento de empresas, todo mundo adotando a ideia de que segurança e cibersegurança era importante. E foi aí que o Admin Firewall começou a ter o seu próprio caminho, né? E aí depois a gente teve todas as evoluções assim. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do StartCast. Estamos firmes e fortes aí no 4º episódio? Isso aí, isso mesmo. É isso aí, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. É esquerda. Não, tudo já, senhor, tudo bem? Opa, Oh, seja muito bem-vindo, hein, cara? obrigado. Olha só, convidado especialíssimo aqui, hein? Eu falei que a gente ia trazer vários convidados aí. É verdade. E na real, Rafa, eu fiquei sabendo que, assim, o pessoal gostou, que a gente começou a contar um pouco, abrir um pouco os bastidores da construção do nosso modelo de negócio. E aí a gente entendeu que era interessante a gente se aprofundar ainda mais nisso. Opa, bora falar um pouquinho das nossas soluções, né? Exatamente, na verdade, como que a gente chegou hoje onde a gente está, né, com relação aos produtos, e nada melhor do que quem participou desde o princípio aí, para compartilhar um pouco dos perrengues, dos desafios e, lógico, também dos pontos fortes aí, dos benefícios que nós construímos ao longo do tempo. Então, seja muito bem-vindo. Fernanda, se apresenta, já que eu acho que tem gente que está assistindo pela primeira vez a temporada aí, então conta um pouquinho aí de quem é você. Bom, primeiramente prazer para você que está assistindo a gente aí, ou nos ouvindo também. Eu sou o Fernando, sou o CTO atualmente aqui da Start, mas iniciei essa carreira aqui, né, na Start, na verdade, na empresa mãe, que tem uma empresa de link de internet, e aí a gente vai contar um pouquinho dessa história, mas basicamente eu estou desde o início da Start com vários focos diferentes, já passei por algumas coisas diferentes, né? Até vender eu já vendi, mas a gente construiu aqui, ao longo dessa jornada, um conhecimento assim, a respeito dos nossos produtos, porque obviamente a gente fez parte integrante de todo esse processo, então acaba que você não tem como você não conhecer, porque faz parte de todo o processo, né? Então, isso fez com que a gente amadurecesse, chegasse até aqui com tudo isso que a gente já vem construindo, graças a Deus. A gente já falou um pouquinho nos últimos episódios sobre o lançamento, né? Quando que se deu o início do desenvolvimento ali, na época do Admin Firewall, né? Até antes do Admin Firewall, que era uma solução Linux ali, que acabava atendendo a uma necessidade, uma fatia de mercado. Mas eu queria que você trouxesse um pouco mais de detalhes de algumas histórias ou de como foi esse processo de desenvolvimento mesmo da Start, quando ela nasceu para o mundo mesmo, né? Com a solução do Admin Firewall. Bom, a história ela é um pouco interessante assim, porque só para explicar um pouquinho da história da Start, que vai se amarrar com a história do próprio Admin Firewall, né? A Start ela nasceu porque existia uma necessidade da empresa-mãe de abrir um braço de desenvolvimento que não conseguia atender com a empresa-mãe e falou, não é possível que a gente conseguir comportar isso, então veio até um outro sócio para poder ficar, não éramos nós, né? A gente estava, eu estava ali no início de toda a estrutura, então foi um processo bem lá atrás, e aí
a Start, então, nasceu com um foco em desenvolver... Inicialmente era desenvolver produtos, né? Ser uma fabricante de software. E aí, ao longo desse processo, a gente começou a ver... criamos 3 produtos, basicamente, que eram, assim, 2 produtos muito promissores, só que eram difíceis de serem vendidos, e o Ademy Firewall estava ali, né, meio que uma construção de, olha, vamos atender aqui uma necessidade, mas assim, todo o nosso foco ele era nos outros 2 produtos. Então, assim, a gente estava no início do processo, um era de na parte mais de RH, análise de competências, que você conseguia fazer uma análise até para P&D, né, para Gestão por competências, né? gestão por competências. Todo esse processo era um sistema muito interessante nesse sentido, tinha uma metodologia toda por trás. E também tinha um outro que era um centralizador de documentos, contatos, follow-up, tinha Tipo um atendimento, SAP, né? basicamente. Só que assim, uma construção completamente nossa que a gente fez, a gente não deu foco. Talvez hoje a gente, esse all-in-one, essas integrações que existem hoje, talvez fariam bastante sentido para a continuidade desse projeto, mas que a gente parou há bastante tempo já. Então, a gente ficou nesse processo, né? Dando um maior foco nesses 2, e aí o Ademy Firewall, ele era um que, assim, qual que foi a ideia do Ademy Firewall? Só um parênteses, para você que está ouvindo ADM Firewall e não assistiu o episódio anterior, o ADM Firewall foi a primeira versão do Edge Protect, que é o nosso Firewall Next Generation. Só um parênteses. Sim, e aí o que aconteceu? O Ademy Firewall, ele era na verdade, a empresa de link de internet, ela tinha, imagine, vamos pegar aí no início dos anos 2000, indo para a década de 2010 ali, a gente tinha... Foi o boom de sair do gratuito da internet grátis, né? Que era aquele 56K, que era discado, que você pegava de madrugada porque era de graça e tal. E todo esse processo para link via rádio de 1 mega, 2 mega. Era uma coisa absurda, né? Então, o link era muito caro. Hoje é uma commodity praticamente, né? Então, assim, mas naquela época, se pegava um link de internet desse... Você tinha um alto valor e você tinha uma entrega muito boa inicialmente. Você falava, eu vou sair de 56K para 1 mega, eu tô fazendo isso, o meu link de internet está aumentando 20 vezes. Então, assim, era muita coisa, né? Sim. Só que o que começou a acontecer? Os sites e todos os aplicativos que existiam naquela época, eles também começaram a crescer. Porque eles começaram a ir para esse boom. Porque quando a gente olha os sites antigamente, eles eram muito leves. Por quê? Uma internet de 56K deveria conseguir abrir minimamente, razoavelmente rápido, né? Para que você conseguisse utilizar. O que a gente viu? Os sites aumentando, as pessoas querendo usar link de internet topando. Porque você pegava um link de 1 mega, de 2 mega e dava para uma empresa de 20 pessoas. E aí o que acontecia no final das contas? Lentidão. Né? Porque as pessoas pensavam, o problema é link de internet. Então o que aconteceu? Inicialmente, a empresa mãe começou meio que fazer um controle bem simples. Dizendo assim, ó... vou fazer, mas não simplesmente fazer o controle. Eu quero mostrar para o cliente. Até para poder reduzir, né, e justificar a quantidade de chamados que iam abrindo, né? Porque você pensa, todo mundo tendo internet lenta, fala, o problema é a internet, então todo mundo abre chamado ao mesmo tempo. E aí não só isso, né? Como você comprovava isso? Porque a questão era a comprovação. E o Ademy Firewall veio que ele nem existia, não tinha nem nome. Era justamente uma questão de eu preciso mostrar para o cliente que o grande problema, o grande gargalo não está no link. O link está utilizando sua capacidade completa. Então, o controle de banda era muito utilizado naquela época, justamente por quê? Porque eu dizia, você vai ter uma faixinha de link de internet, você vai ter uma faixinha, e aí sim, todo mundo consegue utilizar um pouquinho menos, mas todo mundo consegue ter um mínimo razoável. E aí, a Start, então, entendeu que, olha, vamos fazer ele ficar um pouquinho mais ajustado, porque
tava bem cru, né? Mas pelo menos funciona, tal, era bem funcional. Aí vamos colocar e vamos Já deixar tinha um pouco... interface nessa época? Tinha, mas uma interface bem simplesinha. A gente falou, vamos colocar e vamos dar um nome para isso, né? Porque como tá precisando, a gente deu o nome de ADM Firewall. Então, assim, foi um firewall que era para colocar na borda do cliente ali, para poder fazer inicialmente algumas regras, mas assim, bem pouca coisa, porque o objetivo final era controle de banda. Nessa época já tinha necessidade de ter um equipamento dedicado para isso ou não? A gente geralmente já colocava, porque a gente falava que era melhor já deixar na borda para ter certeza de que não ia ter vazamento de link de internet, para não... Senão, assim, imagine, eu já tenho pouco link de internet e ainda tem algum tipo de vazamento. O que seria esse vazamento? Seria o meu firewall não está na borda e alguém consegue utilizar a internet passando por fora do firewall. Então, assim, todo mundo está controlado aqui, mas tem um outro que consegue usar a internet. Aí, no final das contas, o cara às vezes pode estar utilizando tudo e eu não consigo controlar ele. Então, no final das contas, vamos colocar na borda ali, fazer esse controle e aí vai fazer isso ficar... a gente consegue pelo menos entregar e mostrar que a gente está entregando. Tanto a empresa de link de internet, como também a gente que começou a fazer isso, né? De poder melhorar esse produto. Só que daí a gente começou a ver. A gente tinha 2 produtos, lembra? A gente assumiu a ideia do ADM Firewall e falou, legal, vamos colocar e vamos colocar mais recursos, já que a gente está com ele aqui na mão. A gente começou a colocar, só que o nosso foco principal era esse de gestão por competências, era esse outro de a gestão completa, a parte de CRM ali do cliente. E aí, quando chegou o ADM Firewall, a gente começou a fazer o quê? Vender. E aí começou a vender 1, vender 2, vender 3. Aí a gente falou, peraí, tem alguma coisa, acho que a gente tem aqui. Quando a gente começou a olhar a nível de números, o que aconteceu? Quem que dava o maior resultado pra gente? Começou a dar o maior resultado? O Firewall. Falou, cara, então peraí, vamos recalcular a rota, né? Porque eu acho que a gente está dando foco para aqueles que a gente não está conseguindo fazer virar. E o Firewall, ele pode se tornar o nosso produto principal. E foi então que a gente falou, olha, vamos dar foco. Lembra que eu falei que a gente era uma empresa de desenvolvimento. Então a gente estava fazendo desenvolvimento. E aí a gente começou a mudar a nossa mentalidade para falar, peraí, a gente não é uma empresa só de desenvolvimento. A gente é uma empresa que a gente vai se especializar numa parte muito específica. Que foi quando a gente então virou os nossos olhos para começar a atender uma demanda específica da parte de Firewall. Nesse ínterim, a gente atendeu também a parte de VoIP. Então, a gente fez um produto de VoIP também, produto bem tranquilo, mas ele era uma terceirizada que fez esse produto e a gente continuou o desenvolvimento. Então, foi um processo que a gente conseguiu facilitar porque a gente não teve todo o trabalho de desenvolvimento, né? Só que, no final das contas, resumindo, a gente falou, produto, ele está vendável, na verdade, ele pode se tornar ainda mais vendável. Por quê? Porque as pessoas ainda não estão preocupadas com essa parte. Mas a gente sabe que isso é uma coisa que precisa e todo mundo vai precisar. Não só hoje, como sempre vai precisar. Porque segurança a gente vai ter e a gente meio que foi crescendo justamente com o reconhecimento de empresas, todo mundo adotando a ideia de que segurança e cibersegurança ela é importante. E foi aí que o ADM Firewall começou a ter o seu próprio caminho, né? E aí depois a gente teve todas as evoluções, assim, mas naquela época já era uma solução UTM ainda, né? Então tinha vários recursos tudo em um. Mas explica para o pessoal, assim, o que seria, né, um UTM. Quais eram os recursos principais que o ADM Firewall ali tinha que o pessoal também gostava? Olha, o ADM Firewall ele é interessante porque assim, ele tinha todos os recursos, mas ele não tinha alguns componentes que eles são de Next Generation Firewall, que é uma análise mais profunda de pacotes. Você tem alguns recursos que uma linha mais comum, digamos assim, de mercado, ela não vai conseguir te entregar, né? Então, esse tipo de situação, a gente tinha, na época, o ADM Firewall, ele tinha o controle de Skype.
Era muito interessante, porque naquela época o pessoal utilizava muito o Skype, utilizava MSN, imagine? MSN naquela época, né? Que eu lembro muito do MSN porque eu tenho uma história particular com ele, né? Mas assim, a gente conseguia controlar até com quem você conversava no MSN. Você conseguia ter o registro de conversa das pessoas pelo MSN. Então, Eu ia ter problema com isso, com esse controle. Pois é. E aí, olha que interessante. A gente tinha no Admin Firewall esse recurso e tinha um outro que era o comunicador interno. Era basicamente, para quem sabe, deve saber... Jabber, né? O protocolo Jabber, né? Que você tem um PSI, você tem vários... Psy, que a gente chama. A gente ficava chamando de Psy, mas Psy. o nome era PSI, né? Que ele era um programinha super leve e que até pouco tempo atrás a gente trocou o Edge, o Admin Firewall para Edge de alguns clientes nossos, que já não são mais clientes nossos, mas que eles tinham o Admin Firewall que tinha o comunicador interno. Porque assim, era um recurso muito simples e que você tinha todo o controle de mensagens, com quem que cada um podia conversar, você não podia adicionar outras pessoas. Então era um negócio bem legal. Só que qual que era a questão e por que a gente tirou, né? Porque a pessoa falou, nossa, que legal, podia ter, né, ainda. Porque a gente começou a entender que isso eram recursos que eles não são para um firewall especificamente, né? Até com relação ao MSN, que talvez a gente poderia ter esse tipo de recurso, né? Hoje você tem diversas plataformas diferentes que você pode utilizar. Então, existem alguns outros controles que são mais específicos para isso, né? E a gente falou, não, vamos trabalhar na parte de segurança a nível de borda, principalmente, que a gente deu o foco muito maior nessa questão, né? Não a nível de comunicação, que era o MSN e o Jabber ali, que era o comunicador interno, mas que isso era muito interessante. Você falou de um ponto que eu acho que seria legal a gente compartilhar, até porque é um pouco do que a gente incentiva muito para a nossa base de parceiros hoje, né? Conforme a gente foi dando mais foco para a solução de firewall, automaticamente foi sendo construído um time, né, dedicado para esse atendimento, porque se tornou uma fatia maior dentro da carteira, né, de clientes. Como é que foi esse processo da estruturação do atendimento? Porque eu lembro, quando eu cheguei aqui, que a gente atendia uma quantidade grande de clientes com um time bem enxuto, né? Então, eu tenho certeza aí que você lembra mais ou menos desse processo. Como é que foi essa construção da própria prestação de serviço com esse produto, né? Cara, foi muito interessante, porque o Admin Firewall, quem é programador sabe, né? O programador, atualmente, ele... não estou dizendo que é todos, tá? Mas, assim, uma grande parcela não quer ter contato com o público. Por quê? Porque isso atrapalha, né? Então, assim, você, como programador, poder trabalhar de madrugada, de manhã, você fazer o seu horário, mas você entregar o recurso e você não precisar ter o contato com o público ou com o seu cliente, é uma coisa que é muito comum hoje. Normal. Então, por que eu estou falando isso? Porque na Admin Firewall, os programadores eles eram um suporte. Ninguém queria dar suporte. Não, todo mundo tinha que dar suporte, porque a gente não tinha equipe para isso. Tinha alternativa. Né? A gente não tinha alternativa. Então, assim, os caras que eram desenvolvedores, eles davam suporte. O que isso quer dizer? Imagine o tempo que a gente gastava com o suporte e como que a gente conseguia dar foco em fazer um desenvolvimento. Então, assim, foi uma época muito difícil, onde a gente teve que falar, olha, vamos lá, né? Mas a gente não tinha tanto atendimento, né? Então, assim, a gente conseguia levar ali, né? E conseguia atender essa demanda. Só que ao longo do tempo, a gente foi vendo que era óbvio, né? Você não consegue ter... a forma ideal não é fazer isso. Isso é um detalhe interessante. Porque sabe o que acontece? Hoje, né? Vou até fazendo um parênteses. Hoje as pessoas falam assim, eu não tenho time, então a gente não vai atender. Cara, a gente atendeu. Pensa... Hoje é inconcebível esse tipo de situação. Mas a gente atendeu e hoje a gente está aqui porque a gente fez isso, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem empresas que dizem, não, eu não vou conseguir atender essa demanda e deixa para lá. Cara, vamos assumir e vamos para cima, né? Então a gente assumiu,
vários caras abraçaram com a gente, né? Atendiam fazer esse processo e a gente está aqui, né? Então, assim, às vezes pode sangrar, mas a questão é que isso é essencial para um negócio que está começando, que era o caso da Start, né? Fecha parênteses. E aí, então, a gente foi fazendo essa divisão e a gente falou, a gente precisa ter um time específico para uma coisa e um time específico para outra. Desenvolvimento e suporte precisam andar separados. Então, graças a Deus, ao longo do tempo, a gente conseguiu fazer essa divisão. Só que entra a sua pergunta. Tinha muitos clientes e uma equipe enxuta. Como é que a gente fazia, né? A gente começou... A gente viu que era possível, com uma equipe que a gente tinha, atender a demanda, fazendo algumas coisas que são hoje comuns no mercado, mas atender via chat, você ter o telefone, você ter via e-mail, e você ter toda essa centralização em algum lugar para que você consiga ter pessoas atendendo mais de uma empresa ao mesmo tempo, mas com qualidade, porque não é questão de atender mais cliente, é atender com qualidade. Então a gente foi crescendo o nosso time de suporte até o ponto que a gente falou, olha, isso aqui é o suficiente. Né? Tanto que se a gente for fazer uma conta, naquela época a gente tinha, sei lá, questão de 40, 50, até mais, eu acho, clientes para cada atendente. Né? Então assim, não, eu tenho poucos clientes, né, eu tenho que ter uma equipe muito grande. Não é verdade. Né? Você tem que otimizar o seu... Tem que ter um processo muito bem feito. Exatamente, né? porque quando você tem esse processo, você faz a sua equipe ser mais produtiva. Né? Então, isso foi o que a gente tentou sempre fazer, porque desde lá atrás, nosso valor, na verdade, o nosso rendimento era pequeno. Então, a gente tinha um faturamento pequeno. Então, assim, eu não posso esbanjar um valor que eu não tenho. Né? Vou colocar uma equipe lá absurdamente grande, eu não tenho dinheiro e a equipe vai ficar ociosa? Faz sentido. Então, por isso a importância também do produto ser intuitivo e ser um produto bom, né? Que não dá tantos problemas para evitar esse suporte, né? Exatamente. Por isso que a gente investiu, né? E o Jonatas tem muito dedo nisso, investiu na questão de colocar as pessoas certas para poder fazer o produto e fazer ele ficar da forma como está. Né? Então, assim, a gente tem as evoluções, Start Security e Edge Protect, que a gente vai dizer um pouquinho, mas, assim, basicamente, o Start Security ele foi uma evolução da Firewall, mas que a gente não conseguia mais avançar. Lembra do TM e o Next Generation? A gente ficou preso no ADM Firewall, que a gente falou assim, a gente não consegue mais avançar, a gente não tem mais para onde ir. A nível do core do sistema. A gente falou, cara, não tem o que fazer. A única solução que a gente tinha, vamos fazer do zero. Faz do zero. E o detalhe, todos os códigos, sem exceção, foram feitos por nós. É óbvio que você vai usar produtos de mercado que existem por aí, mas a questão de desenvolvimento, ele foi totalmente desenvolvido por nós, desde o ADM Firewall até o Edge Protect. O pessoal até acha, né, que a gente usa alguma base de open source, de produtos já conhecidos, né? É importante a gente deixar isso bem explicado que não é desse jeito. Né? Exatamente. E isso é importante por quê? Porque isso também nos lembra que nós temos total controle sobre o sistema. Diferente Perfeito. de, por exemplo, quando você tem que fazer existe um sistema pronto e você faz uma adaptação. O que acontece? Você pode fazer uma adaptação que pode atrapalhar alguma outra coisa que você nem sabe. E para você dar manutenção disso é muito mais difícil. Entendeu? Quem é programador sabe do que eu estou falando. O seu modelo de negócio, na verdade, fica dependente de um terceiro, né? Exato. Essa é a grande realidade. E isso a gente pode afirmar hoje que nos deu uma como é que eu falo? Uma boa vantagem no desenvolvimento do programa de parceria, né? Porque a partir do momento que a gente fez a virada, que é o que a gente falava no último episódio, fez a virada para atender o parceiro especificamente, a gente tinha um produto que poderia ser trabalhado especificamente para facilitar esse público que estava prestando serviço. Então, eu acho que essa decisão, apesar de ter sido arriscada, né? E a gente sabia que a gente ia ter que trocar a roda com o carro andando, nos trouxe benefícios, né? Acho que isso é legal da gente considerar. Exatamente, porque assim,
O Start Security, ele foi ele está no meio do caminho, né? Porque hoje a gente tem o Edge Protect e a gente tinha o ADM Firewall. O Start Security foi a reconstrução, eu diria, né? Então foi quando a gente disse, a gente está preso no ADM Firewall a não conseguir mais evoluir algumas ferramentas que a gente gostaria, mas que a gente não consegue por causa da estrutura central que a gente tinha dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que atender os nossos clientes com o que a gente já tinha. O que a gente teve que fazer? Olha só como que foi difícil. A gente teve que fazer uma divisão dentro da equipe, com uma equipe enxuta, a gente teve que fazer uma divisão onde uma equipe ficou responsável por fazer um novo produto e uma equipe ficou dando a sustentação com melhorias e principalmente com correções ali do ADM Firewall. Então, a gente teve que ter essa divisão para conseguir fazer isso. Imagine, suportar um produto que já existia, que já estava consolidado, que era o ADM Firewall, que vários clientes e parceiros nossos já estavam utilizando, e ter um outro produto sendo construído em paralelo. Só que o produto estava sendo construído do zero. Por quê? Porque toda interface, seja a interface gráfica, seja o core do sistema, eles estavam diferentes. Uhum. Então, a gente teve que reconstruir. E foi um processo, assim, como você falou, extremamente arriscado, mas, ao mesmo tempo, totalmente certeiro. Porque foi ali que a gente conseguiu continuar a evolução. Porque no ADM Firewall a gente estava parado, a gente não conseguia mais evoluir. Não a nível de recursos de tela, mas a nível de recursos que eram recursos novos, principalmente, melhorias que eram mais profundas e que a gente queria, mas a gente não tinha condições. Até um ponto que eu queria trazer foi essa questão do NGFW, do Next Generation, e também quando a gente falou que nessa atualização do programa de parceria, do Start Partners, que a gente falou, cara, a gente precisa descomplicar esse mercado e acho que a melhor forma de fazer isso é a gente modularizar e fazer com que o produto ele seja mais acessível às pequenas e médias empresas, né? Então, veio essas duas coisas ao mesmo tempo, o Next Generation e a modularização, né? Então, por isso que o Start Security foi tão necessário a gente ter que repaginar. Bem lembrado, porque olha só que interessante. A gente terminou o desenvolvimento, a questão dessa mudança foi a gente pensar assim, o ADM Firewall a gente entregava o produto sempre completo. Só que daí o cara utilizava 2 recursos ali, usava 3, né? Só que ele sempre pagava pelo todo, né? E aí quando a gente foi pensar nessa mudança, a gente falou, poxa, por que ele não pega só aquilo que ele precisa? Né? Que seria muito melhor porque ele vai pagar menos e ele vai ter. Diferente de eu não vou pagar porque eu não vou usar tudo, né? Que era o caso do que às vezes acontecia, né? Eu falei, não, peraí, então eu te dou aquilo que você precisa, né? Que foi a questão da modularização. E aí, no caso da modularização, a gente começou essa construção e a gente fez Firewall e VPN, que era um único módulo. A gente fez uma separação agora, mas era um único módulo que a gente ia entregar. Aí, quando a gente estava terminando de entregar, veio o quê? A pandemia. Foi exatamente no momento que começou. A gente lançou Firewall com VPN, a pandemia veio e pegou todo mundo de jeito que vários precisavam. Olha, eu preciso fazer com que o cara continue se comunicando com a empresa, continue se comunicando com o que ele precisa com os caras que estão trabalhando em casa. Então, o módulo de VPN foi o que suportou toda essa mudança de cenário para os nossos parceiros. E a comparação com o restante do mercado é que algumas soluções elas já trabalhavam a questão da VPN, obviamente, em alguns outros players aí mais conhecidos, só que o custo era muito alto porque fazia parte daquele todo, né? Tinha algumas limitações, por quê? O VPN era um recurso, assim, usado esporadicamente, antes da pandemia, quem falava em trabalho remoto? Quase que não tinha isso. É um plugin, né? Muitos pagam aquele plugin. Exato. Né? Ou era um plugin Client. ou era um recurso extremamente caro com uma limitação mínima de uso. Tipo assim, você só vai conseguir usar VPN para no mínimo 60 usuários conectados. Então pensa, uma empresa com 10 pessoas que precisava jogar a galera para home office, não tinha esse tipo de alternativa. E aí quando a gente começou a soltar no mercado sobre a VPN poder ser vendida isolada, com um custo muito acessível, nossa. Não, eu lembro que a gente deixou gratuito, né? Na pandemia.
A gente deu gratuidade, eu acho, na VPN. Por um período? Acho que uns 3, 4 meses. A gente não cobrou. E o detalhe é o seguinte, depois, quando cobrou ainda, o valor para alguns parceiros chegou a ser menos de R$50. Ah, é 20 Era isso aí, reais. 20, 30 reais. Entendeu? Então, Não, assim, até hoje ainda chega a ser num valor pra assim. alguns, assim, o valor é tão baixo que você fala... E é por isso que a gente fala, né? A questão de, olha, quando você pensa em segurança e você pensa no que o seu cliente precisa, às vezes você não vai pagar caro. É só você saber o que o seu cliente precisa. Né? E você, pegando o gancho aqui com relação a tanto o Edge Protect quanto a Start em si, a gente fala, entenda o que o seu cliente precisa, porque você consegue, às vezes, entregar um alto valor agregado por um custo mais baixo. Você vai lá, pega vou dar um exemplo aqui, né? Sei lá, o cara que treina academia. O cara vai lá, compra um pote de whey que, sei lá, não sei, eu não tenho, mas tipo, 5 quilos, sei lá. Aí Pô, não tem de 5 quilos, cara. Hã? Não tem de 5 quilos. De quanto o máximo é 2 quilos e pouco. 2 quilos. Então, você vê Eu que eu queria não um de compro, 5 quilos. Você vê que eu não compro. Aí você compra lá e às vezes vence o negócio e você não conseguiu usar tudo porque era tanto que você não conseguiu usar. Tô dando só um exemplo, né? Pô, você perdeu dinheiro. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas falam, não, vou pegar esse daqui, né? Aí o cara vai lá e compra o carro que anda a 500 por hora. Fala, nossa, esse carro aqui é top, esse aqui é o melhor do mundo. Legal, né? Só não tem onde andar a 500 por hora, né? Do trabalho dele da casa até o trabalho dá 10 minutos, né? Ele só trânsito, consegue né? chegar... Exatamente, tem trânsito e ele só consegue andar no máximo a 40, 50 por hora. Tudo esburacado. Não, e uma coisa legal desse processo que a gente caminhou muito bem juntos, na minha visão, é que ao mesmo tempo que a gente estava colocando essa facilidade modular no produto, a gente começou a perceber que precisava-se mais explicar sobre isso de forma acessível, dessa importância de você trabalhar com a cibersegurança, mesmo que modular, para início de um processo ali de mudança cultural na mentalidade dos clientes. Então, em contrapartida, a gente estava desenvolvendo isso, mas ao mesmo tempo se comunicando com o mercado de forma mais acessível e mostrando o produto. E as coisas foram casando, né? Eu acho que esse processo foi muito legal porque a gente conseguiu abrir... isso é uma missão nossa, né? A gente conseguiu abrir mercado em empresas que nunca tinham tido... Nunca imaginavam ter esse tipo de recurso dentro da estrutura, né? Então isso foi muito legal. Eu vejo que o principal da Start, assim, eu gosto muito do movimento das startups, porque as startups, elas nem sempre elas criam só produtos novos, né? Elas conseguem fazer coisas disruptivas em mercados já existentes, né? Sim. Então, nem sempre a gente vai criar um produto extremamente inovador, mas você vai conseguir mudar a dinâmica de mercado. E eu vejo que a dinâmica de mercado que existia no momento sempre foi você pagar caro pela segurança e ainda receber em tese, todos os recursos, né? Porque, querendo ou não, é uma venda mais fácil, né? Para um distribuidor, para um vendor ali, enfim, um fabricante. No nosso caso, a gente falou, cara, vamos simplificar para quem é parceiro, para as empresas que são provedoras de cibersegurança, de TI. Vamos facilitar para esse cara, porque ele já está com dificuldade de entrar na pequena empresa, né? Ele já tem ali... ele vai para soluções mais tradicionais de mercado, ele vai encontrar um preço de appliance já mais salgado e também um preço de licença baseado em dólar. E aí o cara já tem os problemas da volatilidade do dólar. A moeda brasileira perdendo valor constantemente, né? Então, aí o cara fala assim, pô, mas... Por padrão, os provedores de cibersegurança, eles olham para esse modelo antigo e falam, pô, esse modelo é bom. E aí, quando vem uma nova forma de pensar cibersegurança, que é a forma que a Start apresenta, no final das contas, fica muito mais barato. Daí o cara fala, pô, mas eu prefiro ter todos os recursos já inclusos. Cara, mas será que o seu... E aí entra no que o Fê falou, né? Pô, mas será que o seu cliente, nesse momento, precisa? Porque... é muito comum a gente ver casos de parceiros até que utilizam soluções tradicionais e mais da metade da carteira dele não tem as soluções tradicionais. Por quê? Porque o cliente não teve budget, não conseguiu colocar a solução
Porque o grande fabricante, o distribuidor, ele não tem a capacidade de conseguir, né, ter essa oferta modularizada, ter essa oferta mais acessível. Porque é um modelo já, como eu disse, pré-estabelecido. Então, acho que o grande diferencial, seja de Protect, seja das soluções Start, é que a gente conseguiu mudar a dinâmica de mercado e falar o seguinte, olha, é possível a gente atender desde a pequenininha do cara. Eu tava conversando com um parceiro na semana passada, ele falou numa mentoria lá no encontro nosso, que ele tem o Firewall implementado o Edge Protect para um cliente que tem 2 pessoas. Aí, na mesma conversa, tinha um outro parceiro que falou, pô, mas eu não consigo implementar para clientes abaixo de 10. Pô, peraí, o cara acabou de falar que tem para 2, funciona. Ou seja, a nossa solução, além de acessível, além de modularizada, ela é barata. E a gente não está falando só de uma questão de querer, né? Porque a gente está falando de uma questão de demanda. Todo empresário ali, todo mundo que está no mercado de tecnologia, a gente sabe que tem uma baixa para a questão de vender suporte, vender hora, né? A gente precisa investir no valor agregado. Isso, todo mundo está olhando para esse cenário. Então, onde tem demanda? Onde o dinheiro está, né? Que a gente geralmente diz. E a gente sabe que cibersegurança está em alta. E a demanda por proteção em pequenas, médias empresas está aumentando, porque a superfície de ataque está aumentando também, né? Consequentemente, todo mundo se digitalizando. Então, se eu sou um empresário de tecnologia e eu não olho essa demanda, eu estou perdendo dinheiro, né? Porque às vezes, poxa, eu prefiro só atender clientes grandes. Você pode atender clientes grandes, mas você pode diversificar o portfólio, pegar clientes médios, pequenos, porque você aumenta ali o teu volume de entrada. E assim, com um produto que é mais acessível, tem todo esse suporte que a gente dá também, toda a estrutura que a gente coloca junto, isso acaba sendo uma realidade que é onde a gente viu muito parceiro crescendo, né? Pô, às vezes entrava num cliente colocando o mínimo, né? Firewall VPN, com um custo lá de, sei lá, 30, 40 reais lá, e ele conseguia, pelo menos, iniciar um trabalho. E era simples, porque a partir do momento que você está lá dentro do cliente, você só vai fazendo o upsell, melhorando. Vamos para esse recurso, vamos para esse recurso, vamos para esse recurso. No final das contas, o cara tinha aumentado aí 10 vezes mais no faturamento em coisa de 6 meses. Então, foi um modelo muito funcional para nós, né? Eu queria até aproveitar para você trazer, por mais que a gente tenha tido essa mudança do Start Security para Edge Protect, hoje, assim, na sua visão, quais são os recursos, as vantagens, os grandes diferenciais do Edge Protect comparado com as soluções de mercado, né? Que a gente compete com muitas soluções, sejam elas americanas, sejam elas até brasileiras, mas o que o Edge Protect ele tem de diferente que pode brilhar os olhos aí da galera técnica que está nos ouvindo? Bom, a primeira coisa que... voltando um pouquinho para nossa conversa, isso vai casar completamente com o que a gente com o que eu vou falar aqui, né? Uma das missões mais assim, importantes que a Start quis trazer desde um bom tempo atrás é que a gente queria descomplicar o mercado de cibersegurança. E o que isso quer dizer? Né? Que eu preciso educar esse mercado e eu preciso também oferecer alguma coisa que seja realmente descomplicado, né? Então, a ideia de sair do ADM Firewall para o Edge Protect, do Start Security e o Edge Protect, veio também nessa pegada de dizer, olha, nós precisamos deixar de uma forma ainda mais mastigada. Então, a gente já falou com vários parceiros e uma das coisas que a gente tem visto que chama a atenção é que a gente tenta trazer essa facilidade para dentro de um mercado que é extremamente técnico, né? Isso não quer dizer que é uma ferramenta que ela é simples. Por quê? Porque a parte de firewall, de cibersegurança, quando a gente fala a nível de segurança, principalmente de borda, né, sendo o gateway da estrutura, não é uma questão simples. Só que o que a gente tenta trazer é essa facilidade que a gente tem, a flexibilidade de uso. Então, um dos recursos que a gente pode considerar, não seria exatamente um recurso, mas é uma das principais características que a gente tem, é a questão da usabilidade, da flexibilidade, da facilidade do uso. Por quê? Porque a gente tentou trazer isso de uma forma bela, né? A gente fala assim, ó,
por que o Fire tem que ser feio, né? Por que a tela do Fire tem que ser feia, né? Até porque a gente foi o primeiro usuário da ferramenta. A gente começou usando, a gente sabia o que precisava ser fácil. Exatamente. E aí, o que acontece? O Edge Protect, vamos pensar, né? O Start Security e depois o Edge Protect, não foi uma construção do zero pensando assim, nossa, eu não sei da onde que eu vou partir. Não, a gente já tinha tudo isso mapeado porque a gente tinha uma ADM Firewall. A gente sabia onde a gente precisava melhorar, a gente sabia onde a gente podia continuar fazendo as mesmas coisas que a gente sabia que estava indo bem. Então a gente já tinha toda uma base de anos de mercado atendendo clientes. Então a questão da facilidade do uso foi uma coisa que a gente quis usar como um dos pilares ali do Firewall. Mas agora falando em nível de recurso, o que a gente tem no Firewall que a gente assim acaba se destacando? Eu acho que o principal ponto que a gente acaba se destacando, né? E assim, não é falando mal das outras ferramentas, longe disso, porque outras ferramentas são extremamente tem recursos poderosíssimos. Mas eu acho que o que diferencia é que a gente tem uma parte que também acaba entrando no visual, mas a parte de você entregar para o seu parceiro, ou até você, para o seu cliente, desculpa, ou até o próprio parceiro ter isso, são a parte dos relatórios. Né? Porque os relatórios hoje, eles fazem diferença porque eu consigo ver o dado de algo que eu configurei e eu quero saber o resultado no final das contas. Né? Então, assim, o resultado disso, que em alguns players do mercado você precisa pagar uma cifra razoável para você ter algum recurso assim, ele já vem no Firewall. Né? Então, isso é uma diferença que faz muito sentido. Né? E quando você pega, por exemplo, você vai entregar, você fala de algum recurso. Porque, vamos pensar aqui, né? A nível de recursos, você tem vários recursos que são parecidos, tem alguma vantagem aqui, outra vantagem ali e tal. Só que quando a gente faz a compilação de tudo, eu acho que o principal é a facilidade de uso, alguns relatórios que são muito mais simples de você ver, porque às vezes é sopa de letrinha, né? Você vai pegar a Firewall que é sopa de letrinha, você não vai entender nada, né? Então vai ser uma dificuldade para o cara conseguir fazer. É óbvio que o cara mais técnico, ele vai ter muito mais facilidade de conseguir interpretar esse recurso. Mas vamos pensar, como é que esse cara vai fazer para entregar para o cliente final aquele recurso, aquela informação? Ele vai ter que compilar esses dados para poder fazer isso, ele vai ter que gastar o tempo dele, que é um tempo ainda mais caro, para poder entregar para o cliente. Então, assim, não faz muito sentido, né? Porque você já vai ter um Firewall que provavelmente vai ser mais caro e você vai ter que parar um cara para poder compilar esses dados para conseguir entregar uma informação que já tem mais simples em outro Firewall. Então, assim, a nível de recursos, eu acho que o grande diferencial é que você tem... acaba entrando, digamos que na mesma coisa, mas a facilidade de uso, ela não está relacionada somente a relatório, né? Ela está relacionada ao Firewall em geral. Então, você pega um profissional que ele tem menos experiência de mercado, ele não vai ficar tão completamente perdido, né? Porque algumas coisas a gente tenta trazer de uma forma um pouco mais simples. Agora, quando a gente olha para o Firewall num todo, eu acho que a gente tem um carinho assim, por alguns recursos, assim, questão do Firewall, Orchestrator, assim, o Firewall, falando a nível de recurso, assim, o módulo Firewall, né? Porque ele não é exatamente um módulo mais, a gente deixou ele como sempre padrão, mas a parte do Firewall, eu sou meio suspeito para falar, porque eu gosto muito dessa parte. Então, lá você consegue fazer muitas coisas, você tem muitos recursos para você utilizar ali, e que, assim, é muito simples, né? Você tem objetos, você tem grupo de usuários, você tem a geolocalização, você tem como fazer a nível de serviço, quais serviços vão ser liberados, quais não vão ser, qual o link que você vai conseguir utilizar. Você tem, assim, tantos recursos numa única tela que é até difícil de você dizer tudo que tem lá, né? Você vai ter que ver isso, você não... Inclusive, se o nosso time puder deixar o QR Code aqui em algum lugar... Do Edge Protect especificamente, né? É bom esse episódio tá só com o Edge Protect. Eu acho que, na verdade, a gente pode deixar dois para o pessoal assistir. Tem um overview
geral, né? Um resumão, e tem os módulos. A gente tem uma série sobre os módulos, módulo a módulo, a gente explicando cada um que o Fernando faz. Eu acho que é legal para quem quiser se aprofundar ainda mais, deixar os 2 QR Codes aqui. E se você tiver pelo YouTube, provavelmente aí também tem uma playlist só com vídeos do Edge Protect. Então, consegue ver também de forma mais aprofundada. E deixa eu acrescentar um recurso aí que eu acho que isso também mostra o quanto a gente está preocupado com a prestação de serviço, que é a ideia do white label, né? Quando a gente fez essa virada no desenvolvimento, a gente pensou, poxa, será que vale a pena? Ah, mas a gente vai perder força de marca. Mas aí a gente veio na conversa que a gente fala há muito tempo, né? Poxa, mas o que tem que ser evidenciado na hora que, por exemplo, um parceiro nosso, o cara que está prestando serviço, o que tem que ser evidenciado? É a ferramenta, é o produto ou é o serviço? Né? Poxa, é óbvio, a ferramenta ela é o meio, mas o que tem que ser evidenciado é o serviço. Então, para quem está naquela fase onde, cara, eu já sou uma autoridade de prestação de serviço, eu já trabalho com outros firewalls, eu preciso elevar o nível de maturidade da minha empresa como marca, como prestador de serviço, eu tendo esse recurso do white label, eu ainda consigo dar o serviço com uma ferramenta com a minha marca, com os relatórios com a minha marca. Então, eu acho que isso foi uma sacada muito legal para o mercado, porque a gente viu muito parceiro nosso pegando ali, poxa, eu tenho uma base com, sei lá, 30, 40 firewalls open source e, cara, eu vou migrar porque, além de eu ter todos os recursos lá, eu consigo ter um custo acessível, tanto é que tem muita gente que absorveu o custo, né? Fala, cara, vale a pena eu entregar um negócio assim para o meu cliente, então eu assumo o custo mínimo inicialmente, só que ainda joga lá a marca, né? E é um custo fixo, né? A gente não cobra o preço do white label por firewall, né? Pode ser que tenha uma mudança no futuro. Não, tô brincando, calma o coração, não. Mas a gente não cobra hoje, é um preço fixo, tabelado. Então, quanto mais firewalls, quanto mais Edge Protect implementado no cliente, né? Menor o custo unitário. Então, acaba valendo muito a pena, né? Sim, poxa. Pra pensar. E pensa, né, na construção de portfólio. Você começa geralmente as empresas vão crescendo, você vai verticalizando, se especializando, né? Tratando com alguns segmentos específicos. E aí, é muito comum, aquela prateleira com vários produtos começa a se tornar tão grande que, cara, o que vai sendo evidenciado realmente a sua especialização na usabilidade desses produtos. E quando você consegue colocar a sua marca dentro desse processo, puxa, eu acho que é um negócio que agrega muito valor. Eu achei uma sacada muito boa que a gente teve para mostrar para o nosso parceiro, né, o quanto que essa nossa estrutura do descomplicar depende dessa ponta lá na frente. Foi assim que a gente foi também melhorando o produto, né? E aí eu quero emendar numa pergunta pensando o seguinte: a gente, beleza, chegou no Edge Protect, que é um Next Generation modular, com uma geração de relatórios absurda, com uma intuitividade muito grande. E aí, qual que é o próximo passo? O que a gente tem vislumbrado, né? Deixa a galera curiosa aí. Eu não posso dar spoiler, mas coisas grandes vêm por aí. A gente... Posso dizer que... Assim, compartilha um pouco da linha do que a gente está indo ou não. Sim, essa dica foi boa da linha. Foi boa essa dica. Olha só, o que acontece? A gente vê que a parte de segurança a gente não pode ficar parado, obviamente, né? Mas a gente tem visto que em alguns cenários existe uma dificuldade em você implementar o firewall da forma como você precisa quando você fala a nível de borda, né? Que isso assim é uma coisa que para mim ele continua sendo essencial sempre, né? Você pode estar na sua casa, o firewall vai ser essencial, assim, que a gente não faz isso, mas é um recurso que ele seria fantástico para qualquer lugar, né? Então assim, na minha casa eu tenho 2 links de internet, né? Porque sei lá, um às vezes cai, né? Cara, você tem um firewall com o Orchestrator, você já consegue ficar... Você não precisa fazer nada. Você controlar a navegação dos filhos. Controlar a navegação, falar que eles vão parar de usar às 9 da noite, não vão poder acessar sites específicos porque você não quer. Você tem diversos recursos que você pode fazer. Então, assim, tem muitas coisas. Aí, por exemplo, eu estou fora de casa, mas eu queria acessar, sei lá, a impressora lá de casa. Eu quero que imprima lá na impressora de casa, né? Como é que eu faço? Deixa um Ndesk lá num computador sempre ligado.
Então, assim, não, né? Então, assim, eu estou só dando um exemplo de como o Firewall, ele é uma coisa, assim, necessária para a vida, né? Mas, beleza. Tirando isso, a gente vê que mesmo que isso não seja uma coisa que vai ser possível em todos os cenários, como, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando home office e você quer ter algum controle ali, né? Então, a gente está trabalhando nessa linha aí de você conseguir entregar mais controle até para... seja para um dispositivo que a gente fala um endpoint, que seria um celular, um notebook, um computador, um desktop, né? Fazer isso, como também para uma empresa inteira, né? Então a gente está trabalhando nessa linha, não vou dar aí tantos spoilers, mas isso vai ser uma coisa assim extremamente prática, né? Essa é a nossa intenção aí, né? Então, em breve aí, nos próximos meses, a gente vai ter novidades a respeito disso, né? Mas acho que vai ser bem interessante porque a gente vai conseguir facilitar para quem quer implementar, falar o seguinte, não consigo implementar tudo, mas eu já consigo entregar uma coisa que muito avançada para conseguir colocar mais segurança para essas pessoas. E tem um outro recurso também, né, que a gente que tá vendo aí, que é assim, também não posso dar muito spoiler, mas assim, digamos que ele muda o patamar de a categoria de firewall assim, de uma forma absurda. Porque a gente vai tratar de situações que hoje você vai encontrar com um custo altíssimo para você conseguir ter o mesmo tipo de recurso que a gente vai entregar. A gente está falando de proatividade, certo? Proatividade. Pensa o seguinte, eu vou dar um Inteligência spoiler. artificial. Vou dar um spoiler um pouco melhor. Inclusive, inteligência artificial a gente já tem no produto e tem um esquema também, ó, que você nem falou desse. Sim, hein? é verdade. Esse ano promete, hein? Olha rapaziada. só, a gente tem... Eu vou só dar um spoiler um pouquinho melhor, vai. Imagine que você pode bloquear uma tentativa de invasão por ransomware de uma forma... Sem você fazer nada, ele vai fazer tudo isso automático. Basicamente é isso. Chega. Já deu praticamente o spoiler já. Pronto. Acho que... Mas assim, para as pessoas entenderem... Aliás, para quem quiser saber mais, em março... Tá confirmado março? Em março de 2025, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas nós teremos um lançamento desse recurso, dessa solução. A gente ainda não avisou, obviamente. Vai ter toda a divulgação, mas fica ligado. Você que é parceiro ou você que está acompanhando os nossos canais aqui, em breve a gente vai trazer mais novidades desse lançamento de novos recursos. Isso demonstra que a Start está preocupada sempre, né, com inovação, com entender como que o mercado está se atualizando frente às ameaças. A gente sabe que cyberameaças vão continuar existindo, vão cada vez mais trazer mais riscos para as empresas. Então, nós como uma empresa de cibersegurança, de software no caso, a gente está sempre preocupado em trazer essas melhorias para os nossos produtos. Então, em março, eu não sei ainda bem a data, mas fica ligado aí nos nossos canais, que a gente vai anunciar aí esse lançamento. E aproveitando, a gente falou para você conhecer aí também o Edge Protect, deixou algum link, alguma coisa aí para você, mas conheça também o nosso programa de parceria, porque você vai entender, quando a gente está falando de inovação, você vai entender hoje o que é o ecossistema da Start, porque em cibersegurança a gente sabe que as coisas elas precisam convergir, né? Você nunca vai garantir 100% de segurança em nada. Então, eu mitigo riscos. Então, eu vou protegendo vários aspectos ali dentro da minha rede, do meu ambiente, para garantir mais segurança, para mitigar esses riscos. E o ecossistema da Start, ele vem sendo construído dessa forma. Então, a gente já saiu ali do Next Generation, que continua em constante evolução. Hoje, nós temos um scan de vulnerabilidade também. Então, a gente sabe que abre muitas portas e a nossa promessa é que é o
scan de vulnerabilidade mais acessível do mercado. Né? Eu acho que eu até recomendo a gente fazer um próximo episódio só pra falar Isso de aí era análise boa, de hein? vulnerabilidade. Seria aí legal boa. trazer um O parceiro Fernando é um nosso. especialista em pentest também aqui, pra quem não sabe, né? Mas seria legal a gente trazer o nosso parceiro aí que a gente tem dessa solução. Seria muito bom. Conversar com ele pra estar aqui com a gente, a gente desenvolver um pouco mais Sim, com esse certeza. tema. Então, o caminho, né? Eu acho que é esse, a gente ir complementando as camadas de segurança. Exatamente. Até porque, como você já falou, né, a segurança, né, a gente sempre dá aquele exemplo da casa, né, que se a casa ela tá na rua, ela tem uma possibilidade de ser invadida mais fácil do que uma casa num condomínio. Mas a casa num condomínio, o condomínio pode ser invadido, né? Então, se eu tenho um portão na casa, eu posso fazer com que tenha um pouco mais de segurança. Se eu tenho ali câmera, se eu tenho um muro mais alto e assim, eu vou aumentando as possibilidades. Agora, se eu deixo a minha porta aberta numa casa que tem um alto índice de roubo, né, de furto ali dentro nas casas, invasões, né, eu estou pedindo para ser invadido. Né? Então, assim, é mais ou menos a mesma coisa quando você aplica isso para a questão de vir para a internet, né? Você tem ali a possibilidade de você tá totalmente exposto, né? Então você tá pedindo para ser invadido, né? Ah, mas minha empresa é super pequena, ninguém nem tá nem aí. Cara, o hacker não tá preocupado com o tamanho da sua empresa, né? Existe o hacker que ele tá preocupado em invadir setores ou empresas específicas. Fora isso, tem robôs que estão tentando encontrar vulnerabilidade e encontrar o local para conseguir invadir. Depois ele descobre quem que é. Ele não está fazendo um ataque direcionado. Essa que é a questão que às vezes as pessoas não entendem. Ah, não, eu não sou um alvo. Você é a partir do momento que você abre um e-mail que o cara mandou para 1 milhão de pessoas e você foi o cara que abriu. Você foi o cara que clicou no link. Basta Você estar conectado à internet, você já é um alvo. É isso. E ainda com inteligência artificial, cara, que até aconteceu, já vi algumas notícias saindo aí do DeepSeek, é DeepSeek, né? Uhum. Da solução que está começando a ser banida em alguns países já, porque o próprio DeepSeek criou alguns malwares e, assim, a galera deu acesso ao DeepSeek e está sendo, digamos assim, dilacerado, está se tornando um alvo da Olha solução. aí, inteligência artificial, que todo mundo acha que vai ser só pro bem. Então realmente é tanto um recurso muito positivo, né? Que acaba ajudando muito, mas que a gente acaba olhando muito só pelo lado positivo da coisa e se esquece que existem riscos associados a uma solução dessa, né? Então, isso é bem complicado. É o que eu digo, e eu já falei num podcast, ou sei lá, em algum lugar já falei em algum momento, eu falei assim, ó, tem empresas que estão construindo toda a sua estrutura a nível de programação só com inteligência artificial. Cara, os caras têm o código completo da sua ferramenta. Será que todo mundo está querendo fazer de uma forma limpa? Eu não garanto. Né? Eu não digo que todos façam isso, mas eu não colocaria em risco minha empresa por isso. Né? Eu acho que aquele lema, né? Duvidar sempre, cuidado, né? Exatamente, tomar o cuidado. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, não, mas como que você vai duvidar de uma empresa gigante dessa? Né? Algumas pessoas podem dizer, que isso? Né? Aí você vai lá e confia no Google, por exemplo, só que o que acontece às vezes? Às vezes não é a empresa que é o problema. Às vezes é que alguém invade o Google. Que acontece o quê? Vazamento de milhões de contas do Google, que não sei o quê, que o seu dado foi vazado. E aí? Como é que faz se o seu código lá é vazado? Então, é o cuidado que às vezes a gente tem que ter com coisas que a gente acha assim, beleza, eu perguntar se amanhã vai fazer sol ou não, isso não muda em nada. Muda em nada. Agora, eu colocar informações que são o coração do meu negócio, eu colocar ali e dizer, olha, o meu negócio é esse, né?
Eu não estou dizendo que a gente não tem que usar a inteligência artificial. É o cuidado que você tem que ter para que você não acabe sendo um alvo de uma situação que você mesmo criou. E entender, né, que existe um nível de sensibilidade das informações, que foi exatamente o que você falou. Já passou da hora, na verdade, né, da galera começar a entender a importância da digitalização. Então, é natural que praticamente toda a sua estrutura esteja digitalizada. E se eu não penso em proteger isso, e obviamente as coisas vão ficando mais complexas porque eu tenho mais informação digitalizada, então eu não estabelecer políticas que protejam esse nível de sensibilidade da minha informação pode colocar meu negócio em risco. Então, por isso que a complexidade dos produtos que a gente desenvolve precisam ser cada vez maiores, porém mais acessíveis, mais simples, porque isso está batendo na porta de todo mundo, né? Quem nunca foi aí, hoje em dia já não sofreu um golpe do Pix, ou já não foi hackeado o WhatsApp? Acabei de receber aqui, ó, vocês devem ter recebido, pessoa em comum mandando aqui, ó, desesperado, o vídeo. Atenção, estão tentando dar o golpe com meu nome, não mude o número. Vocês devem ter recebido aí, que vocês estão nos mesmos grupos. Tá. Então, assim, Acabei de ver. Então, o tempo inteiro a gente vê a galera sofrendo, isso está batendo na porta de todo mundo. Então, ótimo, né? A demanda está em alta, mas em contrapartida a gente precisa se preparar para isso, né? Então, se você que está ouvindo o podcast é um prestador de serviço, você precisa estar aliado com empresas que não só te entreguem o produto, mas te dê uma possibilidade de melhoria futura, mas também esteja lado a lado te acompanhando, que eu acho que isso é um ponto... Assim, na minha opinião, de tudo que a gente falou, o ápice é a proximidade técnica que a gente tem com todo mundo. Né? Exatamente. E assim, o que a gente construiu ao longo desse processo foi uma coisa que foi um dos pilares da Start desde o início. É a gente não deixar o parceiro na mão a nível de suporte. Né? A gente sempre... É óbvio que pode ter acontecido uma coisa ou outra ao longo do caminho, que isso é uma coisa até natural diante da falha humana, né? Mas isso é uma das coisas que a gente mais tem preocupação, que é a gente conseguir não só entregar um produto que seja qualificado, como também entregar um nível de suporte que consiga atender a demanda do cara que está precisando e que às vezes ele não sabe. Então, imagine, o cara acabou de sair de uma ferramenta, ele manja muito daquela ferramenta, ou às vezes ele não tem muito conhecimento, né? Tanto um quanto o outro. Quando ele for para outra ferramenta, né? Se ele quiser se especializar, ele vai ter que ver os vídeos, treinamentos, ele vai ter que ler documentações e tal. E às vezes ele precisa fazer num curto espaço de tempo. Uhum. Para valer a pena para ele, às vezes. Né? Então, o que ele faz? Olha, eu vou testar os caras. Né? Como? Eu vou pedir que eles me ajudem. Né? E se eu não tenho uma retaguarda que consiga atender essa demanda, o cara fica na mão. Né? Então, assim, a gente tem construído isso ao longo desse processo para que o cara não fique... eu quero implantar. Nossa, nem faço ideia de como assim, né? A gente vai entregar, a gente vai ajudar, a gente vai fazer com que, olha, qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua demanda, o que você precisa, e a gente vai entregar isso para que ele seja suprido da necessidade principal dele, que é entregar o recurso que ele quer para o cliente dele. Então, essa é a nossa preocupação e uma das maiores necessidades que a gente vê. Porque, como eu já falei aqui há um tempo atrás, produto por produto, você vai ter alguns produtos similares. Né? Agora, provavelmente você não vai ter uma empresa que seja fabricante e que entregue um suporte com a agilidade e a destreza que nós temos. É óbvio que pode ter uma coisa ou outra, né? Mas é isso que a gente tenta buscar o tempo todo. Né? É dizer, olha, você vai ser atendido e você ainda vai não só ser atendido, como resolver seu problema. Né? Então, essa é a nossa preocupação, né? É um dos principais pilares quando a gente fala a nível de entrega do nosso serviço. E tem um fator importante também, que tem muita gente técnica que está acostumado com soluções maiores de mercado
E até porque essas soluções elas já têm ali o seu nome já estabelecido, né? Tem já são referências, né? de longos anos. E é importante ressaltar para esse pessoal também que a gente ajuda de duas formas, né? Primeiro, pelo nosso time, a gente tem até uma nova área que a gente tem reforçado bastante, que é a área de Partner Accelerate, que ajuda nas implementações, né? Às vezes tem empresa que está na dúvida, tem técnico que está na dúvida, quer conhecer muito a solução. Não tem problema, pode conhecer, mas no nosso entendimento, você conhece da melhor maneira na prática. Né? Então, a gente acaba fazendo a implementação, a gente ajuda a dissecar ali todos os pontos e recursos da solução. E um segundo fator que a gente até vai trazer mais contextualizado nas próximas semanas, que é as nossas certificações técnicas, né? Que a gente está fazendo aí uma atualização delas, vai ver bastante coisa nova, né? Então, acho que é importante ressaltar também que não é só uma solução pela solução, né? Um produto aleatório no mercado que surgiu, já é uma solução robusta, que já tem mais de 2.100 empresas utilizando, sendo protegidas. É mais de 3 países aí que a gente tem a solução. Acho que são 4 países, né? 5 países que já tem a nossa solução. E também um plano de certificações para os técnicos que estão nos ouvindo, mostrar que também o produto é bastante robusto. E que vai além do produto, na verdade, a certificação, né? Porque se tem uma coisa que a turma aqui tem insistido tecnicamente, é ir além do que o produto oferta, né? A gente tem trabalhado muito em conceito, em capacitação mesmo, para o pessoal se especializar nisso mesmo. Até porque a gente fala, né? Você falar do produto, ele é importante, mas às vezes, né, tem muita gente boa, né, que já está avançada nessa questão. Mas tem pessoas, empresas que ainda estão migrando de área. Imagine, ele cara vai começar a atender agora a cibersegurança. Ele às vezes já tem uma empresa consolidada, mas ele viu a necessidade porque ele não consegue mais crescer, mais ou menos o que aconteceu com a gente, mas com outro foco, obviamente. Né? E ele fala assim, encontrei uma oportunidade, agora eu vou começar a vender Firewall. Mas os técnicos dele, eles não têm, às vezes, essa competência, essa qualificação. Né? E aí, assim, você não dar a base, né? Você está dizendo para o cara, sim, vai atrás e se vira. Né? Então, a gente tem essa preocupação. Fala, olha, para o cara que já sabe, ele vai olhar lá, isso aqui é fácil. Para o cara que não sabe, fala, opa, agora eu estou conseguindo me situar aqui, me ambientar aonde que eu vou entrar nesse processo. Não é só produto, né? Sim. Porque senão, né, produto, aqui você clica aqui, faz isso aqui, faz aqui, beleza, tal, beleza, tchau. Né? Mas a gente não está preocupado simplesmente com isso. A gente está preocupado em fazer com que o cara ele consiga olhar, por exemplo, o cliente dele fala assim, eu queria controlar, vou dar um cenário aqui, o meu cliente fala, eu queria controlar uma escola. Aí o cara já na cabeça dele já vem. Legal, então eu vou ter que ter um Wi-Fi, eu vou ter que ter pelo menos uma VLAN, 2 VLANs ali, para poder fazer uma para os alunos, uma vai ser para o meu administrativo, né, talvez uma outra ali para os diretores. Beleza. E nisso eu vou colocar para o administrativo, vou deixar o pessoal sendo controlado, eles vão poder acessar algumas coisas a mais, eles vão poder acessar os sistemas que estão internos, ou às vezes estão na nuvem, e os alunos não. Essa rede, eu começo a vislumbrar o que vai ter, porque eu já tenho um conceito. Agora o cara que não tem, ele vai falar o seguinte, beleza, a gente coloca, chega na hora de implantar, ele está com o roteador Wi-Fi que não tem recurso de VLAN, por exemplo. Aí, o que vai acontecer? Ele, na hora de implementar, ele vai falar, vai ficar mais caro. Ele vai chegar para o cliente e ele vai ter que mudar a proposta que ele tinha informado porque ele não tem conhecimento técnico. Depois o pessoal fica com raiva da galera da TI e não sabe por quê. Mas e é uma coisa assim que às vezes é simples, né? Eu estou dando um exemplo bastante simples, mas que isso pode acontecer para diversas situações. Você pega uma clínica super simples, uma clínica pequena, tem lá 2, 3, 4 médicos que atendem ali, mais 1, 2 pessoas que são ali da recepção.
tem algumas outras pessoas que atendem ali, talvez um financeiro, e os pacientes, os visitantes, né? Eu quero que seja controlado ali. Como é que eu faço? Ah, simples. Coloca um link de internet por fora do Firewall ali e deixa o pessoal usando, né? Marco Civil pegando ali o cara, que não é nem agora a LGPD, é o Marco Civil, que já é 2014. antigão, entendeu? Que é o quê? Marco Civil falando assim, ó, você é responsável pelo link de internet. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é de quem contratou. Aí o que você faz? Como que você faz auditoria? O cara que não conhece fala, não. Vinha gente para mim e falar assim, não, é muito melhor deixar por fora. Aí quando eu falava do Marco Civil, o cara ficava sem chão, né? Ele ficava sem saber o que falar, né? Porque o cara não tem conhecimento. Então, é o que a gente fala. Quando o cara começa a ter conhecimento, a gente não está falando só de ferramenta. A gente está falando do que ele precisa para que ele consiga entregar a melhor opção. É o problema que a ferramenta resolve, né? Então a gente não fala da ferramenta, a gente fala da solução. Essa é a grande verdade. E isso que é mais incrível do Edge Protect é que tem diversos problemas que ela resolve e diversas soluções que ela entrega. Porque não é só a questão da cibersegurança também, é da conectividade, né? Disponibilidade, conectividade. Tem empresa que precisa apenas da... Óbvio que só o módulo Firewall ali ele já resolve a questão da proteção, né? Em grande parte, mas... quem precisa de conectividade, fazer o vínculo de orchestrator com VPN, cara, é assim, incrível. Tem tanto recurso que a solução entrega que a gente poderia ter um episódio para cada... se a gente for listar aqui, ó, a gente está falando de proteção, obviamente, a gente está falando de conectividade, como você falou, a gente está falando de disponibilidade, a gente está falando de produtividade e a gente está falando de gestão do próprio quadro de usuários, colaboradores, da própria rede em si. Então, assim, são muitas soluções que a gente consegue fazer, só que eu preciso conhecer o que é possível ser feito, por isso que os conceitos são importantes. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Acho que dá para ter um próximo episódio aí pra gente falar de outras soluções e até mais para frente bater em recursos específicos, né? Eu acho válido. Porque tem muito benefício aí que a solução entrega. A gente pode ter um episódio só contando as histórias das soluções que a gente já aplicou no mercado. Porque nessa sua fala aí eu já lembrei de uns 3 casos interessantes para a gente compartilhar aí. Tem muitos casos. Né? E assim, o que é interessante, né? Não é só o recurso, né? Isso é uma coisa interessante, né? É você saber usar o recurso, né? Porque, olha que interessante. Aconteceu um caso, vou só contar um caso rapidinho. Teve um um cliente nosso, né? Há um tempo atrás, que teve um problema que o FBI chegou lá, falou assim, ó, tal pessoa acessou tal IP, tal porta, tal horário. A gente queria saber quem é. A Marco Civil tá ali. E foi o FBI? FBI. Veio para o cliente e falou assim, ó, a gente precisa saber... Não é um exemplo, não. Só para explicar. Esse cara tá lascado, meu. Porque se fosse, tipo, a Polícia Federal, tudo bem. Mas teve também casos com a Polícia Federal também, direto. Olha só, vou explicar por quê. Já, né? Porque alguém pode falar o seguinte, pô, então não bloqueou? Vou explicar o que aconteceu. Na verdade, olha o que aconteceu, qual foi o BO. O FBI identificou que uma pessoa que estava ali dentro, que provavelmente foi infectada, não sei o que aconteceu, porque a gente não viu o desenrolar dessa história no final, porque a gente tinha só a parte de firewall com esse cliente. Ele usou um IP específico para ele conseguir se conectar a outro lugar. Esse aqui não era o problema, né? O servidor que ele estava. Então, assim, não tinha o que bloquear nesse caso. Ele era só o hospedeiro do parasita. Exatamente. E aí, não sei se era o próprio cliente que fez isso. Mas qual que é o ponto aqui? Né? Que eu falo que assim, como é maravilhoso, né? O cliente falou, desesperado, o que eu faço aqui com esse e-mail? Né? A gente falou, calma, vamos ver, né? Aí a gente foi lá, pegou a auditoria do Firewall, a gente identificou qual que era o usuário, qual que era a pessoa lá, bonitinha, porque tinha toda essa gestão, todo esse controle. A gestão foi bem feita, né? Exatamente. Aí a gente foi lá, entregou, e aí a empresa, ela não fica mais com a responsabilidade final. Por quê? Porque eu disse para o FBI, para a Polícia Federal,
quem foi. E às vezes o cara não vai ser o cara que vai ser, por exemplo, preso por isso. Pode ser, mas às vezes eles vão fazer uma análise, por exemplo, no desktop, no celular do cara e vão descobrir alguma coisa ali, né? O cara, por exemplo, fora da empresa, o cara usou o celular e ficou lá com um celular infectado com um backdoor e que daí utilizou-se para poder acessar alguma coisa, né? E aí o cara, ele conseguiu utilizar aquele hospedeiro ali para conseguir fazer alguma coisa indevida. Não sei, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? É porque quando você tem esse recurso, né, de você conseguir ir na fonte da situação e conseguir identificar, né, você mostra que a informação está na sua mão. Porque esse é o ponto, né? As pessoas vão dizer assim, nossa, mas não bloqueou? Assim, mesmo que às vezes não bloqueie, você tendo como rastrear, então você ter a rastreabilidade de todo o processo, isso vai fazer completa diferença. Por quê? Porque o Lucas falou há pouco, né? A segurança, eu preciso atender várias camadas. Ali, uma das coisas que provavelmente faltou foi o quê? Antivírus no endpoint. Né? Como eu falei, a gente só tinha gestão do firewall, né? Naquele cliente. Mas talvez faltou a gestão de antivírus. Porque talvez aquela máquina estava infectada. Só que o que o firewall conseguiu fazer? Ele conseguiu entregar aquilo que era importante para o FBI. Olha... Já justifiquei que a culpa não era minha, né? Mais importante ainda é para a empresa, né? Porque a empresa falou assim, ufa, descobri quem que é, vamos tentar resolver ali, né? Mas se não tivesse essa informação, a empresa seria responsabilizada por ter o meu link de internet foi o que foi identificado como eu fui o invasor. Eu fui o meio para o crime, exatamente, né? Corresponsável, que eles dizem. Então, no final das contas, você ter os recursos não vai só te ajudar na questão de você ter a segurança, como também a rastreabilidade de um possível problema. Né? Você pode pegar as grandes empresas, elas também estão suscetíveis a alguma falha de segurança. A questão é como que eu consigo mitigar isso. Esse é o grande rastrear e mitigar, né? Exatamente. Então, assim, por isso que aí entra... A gente tem diversas histórias pra gente contar. Vai ficar para os próximos episódios. Já anota aí para a temporada. Pra galera continuar assistindo a gente. Muito bom, muito bom. Galera, então chegamos ao final, né? Tem mais alguma pergunta aí? Acho que já concluímos bem, né? Queremos então agradecer a todos vocês que acompanharam até a gente. Reforçamos, se você quiser conhecer mais do Edge Protect para ver na prática aí um pouco do que a gente comentou aqui, a gente vai deixar não só os links se você estiver escutando aí pelo Spotify ou por algum outro streaming aí de podcast, mas no YouTube também, QR Code, link aqui para vocês acessarem e conhecerem o produto, conhecerem o nosso modelo de negócio também, que é o Start Partners, que é o programa de parceria. E claro, continua acompanhando a gente aí, se inscreve no canal. Dá um like nesse vídeo, comenta aí, que é sempre bacana o nosso time acompanhar, a gente saber a sua opinião. Show de bola. Muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação, né? Você que está assistindo aí no carro, quer dizer, ouvindo no carro, né? Espero que não esteja assistindo. Assistindo no carro é um problema. Espero que não esteja assistindo no carro, mas ouvindo aí. É sempre um prazer falar com vocês. E temos outros episódios, você pode voltar se você está vindo agora. Vai ser um prazer ter você conosco aqui também. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Valeu.